Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Você sabe que a Bíblia ela fala algo muito sério, muito importante. Aliás, tudo que a Bíblia fala é importante, né? Não é uma coisa ou outra. Tanto que a Bíblia diz que a verdade é toda a palavra de Deus. A verdade não é uma parte dela. A verdade é toda ela. Amém? E a Bíblia diz o seguinte, irmão, uma coisa que me chama muita atenção. Neste mundo tereis aflições. E aí quando você vê essa palavra, né? Neste mundo tereis aflições, o que vem imediatamente à nossa mente, ao nosso coração? Que teremos dificuldades financeiras. É o que vem. Dificuldades material, dificuldades de saúde. Não são aflições? São. São. Só que as maiores aflições que nós enfrentamos são os relacionamentos. Você vê que tudo tem a ver com relacionamento. E eu fico vendo, às vezes andando, às vezes na rua, é tudo sempre a mesma coisa. Deixa eu ler primeiro, João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Você tem que entender que a paz que você precisa, ela está em Jesus. Às vezes a pessoa passa um dia inteiro atribulada, nervosa, irritada, triste, se sentindo a pior pessoa da terra. Ela não teria esse dia se ela fizesse o quê? Se ela buscasse a paz em Cristo. Se ela se envolvesse em oração ali. Por quê, pastor? Porque vai limpando tudo. Quando você começa a orar, quando você começa a se envolver com Deus em oração, a perturbação, a tristeza, a angústia e tudo mais, ela vai saindo, ela vai sendo removida de você por meio da oração. Você vai ficando limpo daquela situação. A mágoa vai saindo. Mas aí acontece o quê? A pessoa ela passa o dia todo angustiada, nervosa, triste, revoltada. Um dia, desculpe a expressão, infernal. Por quê? Porque ela não busca a paz que ela precisa ter em Cristo. Porque a paz interior, na nossa alma, no nosso espírito, eu vou encontrar me envolvendo com Deus. Tem pessoas que gastam uma fortuna aí com psiquiatra, com psicólogo. Eu não tenho nada contra o psicólogo, tá? Não tenho nada contra a psiquiatra. Não tenho nada. Mas eu sei de uma coisa. Se eu falar com Deus, Ele é o melhor psicólogo que eu posso encontrar. Se eu falar com Deus, Ele é o melhor psiquiatra que eu posso encontrar. Por quê, pastor? Porque conversando com Deus, Ele vai mostrando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, como eu tenho que me comportar, como eu não tenho que me comportar, o que é que está me atacando. Você está entendendo? Outro dia, eu estava com um amigo, passei o dia com ele, tomamos um café, conversamos bastante coisas. Foi um dia maravilhoso. Eu cheguei mais cedo em casa. Cheguei, era mais 5 horas da tarde em casa, 5 e pouquinho. Aí, sentei para conversar com a minha esposa, era meia hora que eu estava conversando com ela, mas bateu uma tristeza tão grande, eu falei, mas por que, Deus? Eu não tenho razão para estar triste. Eu falei, eu tenho uma vida privilegiada, eu tenho uma vida boa que o Senhor me deu, por que essa tristeza bateu? E aí, pastor, eu fiquei lá triste. Não, irmão. Eu falei com a minha esposa, peraí que eu vou ali. Aonde? Eu fui orar. Eu comecei a orar e falei comigo, mas Deus, o que está acontecendo? Porque eu já entendi, aprendi há muito tempo, que a tristeza, ela é um sinal. Sinal, pastor, sinal, que algo está errado. Ou conosco, ou é algo ruim que está prestes a acontecer, ou comigo, ou com alguém que está à minha volta. Está entendendo? Mas se Deus está me alertando com aquele sinal, é porque tem jeito de resolver a coisa ainda. Deus não vai me alertar para aquilo que não tem jeito, que eu não tenho como evitar. Você está entendendo? Se Ele me alerta, é que tem como eu evitar. Como, pastor? Na oração.
por meio da oração. Você tem que ter esse entendimento com você. Orando, ou você vai conseguir, por meio da oração, solucionar a coisa, a obra do diabo ela vai ser destruída, o mal ele não vai conseguir permanecer e nem vai evoluir o plano dele, ou então você vai ter a força para passar pela situação. Mas a oração ela é fundamental, ela tem que ocorrer, ela tem que acontecer. E eu estou lá orando, de repente o Espírito Santo me mostra o que é. Era um espírito de contenda, de fofoca, de confusão. Ia trazer um dano grande. Eu quebrei aquela força, anulei aquela obra. A coisa aconteceu. Mas só que aconteceu de um jeito que não chegou como um tsunami. Chegou com uma marolinha daquelas assim, bem fracas mesmo. Ou seja, que não trouxe dano para ninguém. Você está compreendendo, sim ou não? Então você tem que começar a ter esse entendimento com você. Tenho-vos dito essas coisas, tenho-vos dito isso, ou seja, ele tem trazido a palavra, ele tem trazido o entendimento. Né? O apóstolo Paulo, a Bíblia fala que eles ficaram, eu tenho falado sobre isso, daqui a pouco eu volto aqui. Eles ficaram, lá em Atos, capítulo 27, versículo 8. Eu já volto aí em João 16, 33. Em Atos, ele avisou, quer ver? Preste atenção. Ele estava falando sobre o quê? Eles saíram em direção a Roma. Era necessário que ele se apresentasse a Roma. Deus tinha um trabalho com ele ali, Deus tinha uma obra com ele ali. Era necessário que ele chegasse lá. É necessário que você chegue ao sucesso financeiro. Poxa vida, imagina aqui, irmãos, pessoas que possam chegar e oferecer para a obra de Deus 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil. Deus quer pessoas assim. Então, Ele quer que você chegue à condição de poder fazer esse tipo de situação, mas tem um caminho para chegar até lá. E muitas vezes há tempestades, há tribulações, há dificuldades. Agora, tem muitas situações que elas só ocorrem, só passamos por elas. Por quê? Porque nós não ouvimos a orientação que Deus traz. Você está compreendendo? Sim ou não? Olha só, assim fomos navegando bem perto do litoral. E ainda com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Segue. Ficamos ali muito tempo. E tornou-se perigoso continuar a viagem. Ou seja, às vezes a pessoa perde tempo. Se eles tivessem saído antes, a viagem não teria sido perigosa. É que a pessoa, às vezes, ela perde tempo. Eu já tenho explicado, às vezes você olha uma árvore aí grande, era um raminho, que um pássaro arrancava com o bico. Agora chegou um ponto que não tem jeito mais. Não é que não arranca, mas vai dar trabalho. Talvez vai precisar de um guincho para tirar, talvez vai precisar de escavar, porque a raiz ela ficou muito grande. Não, vai ficar um buraco grande ali para tirar, se tirar. E vai dar um trabalho tremendo. Mas por quê? Porque demorou. Tem coisas, irmão, que tem que resolver depressa. Você está compreendendo? Tem coisas que tem que resolver depressa. Eles ficaram muito tempo ali, ele está explicando, ficamos muito tempo. O lugar era bom, bons portos. A situação era confortável. Só que aquele negócio, uma situação que é muito confortável hoje, amanhã ela pode não ser. Por quê, pastor? Porque o tempo muda. O tempo muda. Se eles tivessem partido no tempo certo, irmão, não iam enfrentar o inverno em meio ao mar. Eles iriam passar por aquela situação todas ali e não ia complicar. Preste atenção nisso aqui, E ficamos ali muito tempo. E tornou-se perigoso continuar a viagem. Quer dizer, se tivesse partido, tivesse checado lá nos bons portos, e tivesse permanecido ali só o tempo suficiente, eles tinham continuado a viagem e não iam enfrentar a tempestade pelo caminho. Agora, o melhor era ficar ali. Preste atenção nisso, E ficamos ali muito tempo. E tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou. Tem coisa que está ficando perigosa. A orientação vem, mas a pessoa não dorme não. Acorda. Não pode dormir não. Você percebeu que a pessoa está dormindo do teu lado aí? Dá uma cotovelada ungida nela. Fala, acorda, irmã. Acorda, irmão. O diabo está te roubando. A fé vem por onde? Se você não ouve, como é que vai produzir fé?
Compreende? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é mediante o quê? A fé. Agora, se você não, a fé é produzida de que maneira? Ué, se não ouve, como é que vai produzir a fé? A fé que agrada a Deus, a fé que vai trazer a vitória para você, a fé que vai trazer a bênção como? É uma maneira que o diabo tem de roubar. Está compreendendo? Eu me lembro que quando eu era garoto, isso foi no ano de 1987, eu me lembro que no período do inverno mesmo, eu levantava cedo, ia para a igreja, e às vezes ia a pé. Por quê? Pastor, não tinha dinheiro para pagar metrô. Eu morava ali no Paraíso, na casa da minha tia. Eu morava, sabe onde é o Hospital Beneficência Portuguesa? Sim ou não? Tem uma rua que sai embaixo, você entra por dentro do hospital, você vai andando ali por dentro do hospital, você vai sair numa rua, que vai sair na 23 de maio, aquela rua. Está compreendendo? É uma paralelazinha ali. Eu morava ali, num prédio que a minha tia morava na casa dela, no apartamento dela, no 10º andar. E eu saía, a nossa igreja era na Praça da Sé, na Silveira Martins, número 28. E eu saía e descia ali, a Rua Vergueiro. Eu saía em frente ao metrô Vergueiro, porque eu passava ali o Pontilhão Paraíso, aí eu saía em frente à estação Vergueiro do metrô. Aí descia ali, a Rua Vergueiro. Descia até a São Joaquim. Da São Joaquim eu ia até a Liberdade. Da Liberdade eu ia até a Praça da Sé. Olha o caminho que eu fazia a pé, irmão. Era longo. E garoinha na cabeça. Aquela chuva que molha bobo, sabe? Como assim molha bobo? O pessoal olha e fala, não molha não. Chega lá todo molhado. A chuva molha bobo. Está entendendo? O bobo acha que não vai molhar, quando vê, chega lá tudo molhado. E eu chegava lá, tudo molhado. Sentava ali, naquela posição ali, que está aquela senhora de verde ali. Sentava naquela posição que eu sentava. Irmão, começava o culto, Aí um dia eu pensei comigo, né? O Espírito Santo que falou comigo. Eu falei, poxa, eu sou meio retardado, pensei comigo. Falei, se é para dormir, melhor dormir na minha casa, pelo menos eu durmo quente. Eu saí de lá, andei tudo isso, peguei garoa para chegar aqui e dormir. Falei, está amarrado esse demônio em nome de Jesus. Eu não aceito, nunca mais eu vou aceitar, nunca mais eu vou dormir. E aí, pastor? Não dormi mais. Me posicionei. Poxa, eu fazia um esforço tremendo, irmão, não é fácil não, você para pensar. Eu estava falando com a minha esposa hoje de manhã, quando a gente estava saindo de casa, 12 graus, né? Eu falei, puxa, para a pessoa sair de casa, para ir para a igreja, eu sei que não é fácil, falei para minha esposa. Falei, mas só que quando ela vai para trabalhar, também vai. O trabalho dela não pode ser mais importante do que ir na casa de Deus, falei para minha esposa. Por quê, pastor? Porque eu sei que é difícil, eu não sou hipócrita, irmão. Eu sei que é difícil. É difícil para a carne, para começar, para sair debaixo da coberta. Porque está boa. Aí vem aquele negócio, mas hoje é domingo, hein? Não vem? Podia dormir até mais tarde, hein? Ai, estou tão cansado. A coberta fica mais gostosa. O clima é mais gostoso. Parece que o seguinte, não tem um barulho na rua. Nada atrapalha. Mas a gente tem que se posicionar. Temos que ter disciplina em certas coisas. Amém, pessoal? Amém, Jesus? Então não deixa o diabo te roubar, não. Deixa não. Eu sei que não é maldade da pessoa. Eu sei que às vezes é uma noite mal dormida. Não tem aquela noite que eu vou te falar, hein? Meu Deus do céu. Mal dormida. E não é que não dormia, é que dormiu mal. Dormiu pouco, não foi suficiente, não teve aquela profundidade de sono necessária para descansar a alma. Eu sei tudo isso. Mas nada pode ser empecilho para nós termos a comunhão que nós necessitamos. Amém, pessoal? Põe isso dentro de você. Tá bom? Então, voltando. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela fica numa situação muito tempo, ela demora muito e depois fica complicado para ela. Não é para sair, não é para fazer, não é para agir. Por quê, pastor? Perdeu o tempo. Passou o tempo. Irmão, se você para, o adversário te alcança. Eu acho que é Crônicas, capítulo 13. Não sei se é o segundo livro das Crônicas ou o primeiro livro. Ela vai achar para mim. Fala sobre um homem, um profeta. A Bíblia diz que ele foi profetizar. Ele foi falar de um homem chamado Josias, que iria nascer centenas de anos depois. 400 e poucos anos depois ele ia nascer. E ele ia falar contra um altar. Um altar que se fazia o que não deveria ser feito ali. Coisa séria, irmão.
ele profetizou. Quer ver? Vamos lá, só para você ver. E eis por ordem do Senhor, presta atenção nisso aqui, o homem de Deus, tem coisas que você pode até não gostar de ouvir, você pode até não gostar do comportamento, às vezes, de um homem de Deus, só que o que ele fala e o comportamento é por ordem de Deus. É por ordem de Deus. Por quê, pastor? Às vezes, irmão, você não entende. Deus, ele é um Deus coletivo. Só que ele é um Deus pessoal também, particular. E muitas vezes ele tem que tratar de maneira particular com aquela pessoa. Você está compreendendo? Sim ou não? E eu vou dar um conselho para você, não se mete. Por quê, pastor? Você vai ter problemas. Olha só, ó. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá, a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão era o rei. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos fez para Deus reis e sacerdotes. Então você vê que aqui era símbolo do homem que Deus mandou e do rei que Deus fez. Porque foi Deus quem fez Jeroboão rei. É Deus que, por Jesus, fez para Deus a cada um de nós. Nós ocupamos a posição de rei. Está compreendendo? De reis. Está compreendendo? Sim ou não? É coisa séria, viu, gente? Ó, eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Olha o versículo 2. E clamou contra o rei. Clamou contra o rei. Quando o pastor vem aqui, não é contra a pessoa. É contra o comportamento dela. É contra o que está no altar. O que está acontecendo no altar. Você está compreendendo? Não é pessoal. Tem pessoas que elas estão tão enganadas pelo diabo, elas acham que é pessoal. Está vendo? Ele está falando comigo. Mas lógico que é com você. Você acha que é com quem? É com quem? A palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus é para você. Vai ter um momento que parece que é direto. Por quê? Porque é direto. Porque vai servir só para você. E vai ter um momento que não, que vai servir para todo mundo. Você está compreendendo? Sim ou não? Mas o que você tem que aprender e colocar no teu coração é que você não deve se interferir na manifestação de Deus. Por quê, pastor? Você vai ter problemas. Olha só. E clamou contra o altar. Não foi contra as pessoas. Era contra o altar. Era contra o que era feito naquele altar. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, os ossos de homens que se queimarão sobre ti. Olha que coisa séria. Você tem que tomar cuidado, tem que ver o que está acontecendo no altar, gente. O nosso coração tem que ser um altar para Deus. Tem que ver o que está acontecendo. Tem gente que está com o coração cheio de pornografia. Tem gente que está com o coração cheio de ódio, de mágoa, de revolta. Tem gente que o coração está cheio de soberba, de rancor, de ressentimento. Cuidado. Por quê, pastor? Não pode. Eu tenho que encher o meu coração da presença de Deus, da palavra de Deus. Você está compreendendo? Sim ou não? Eu já ensinei para você que todo pensamento que vem a você, que é contrário à palavra de Deus, ele é produzido pela tua carne ou é produzido pelo teu inimigo. E tanto faz de onde veio, se é produzido pela tua carne ou pelo teu inimigo. Rejeita, repudie. É você que tem que fechar a porta, irmão. É você que aceita a tristeza entrar ou não. É você que aceita a incredulidade entrar ou não. É você que aceita a revolta entrar ou não. Cada vez que eu percebo um sentimento, e surge, viu? Surge um sentimento que é contrário à palavra, eu rejeito. Eu luto contra aquilo. Eu estou falando Antônio Júnior, eu luto contra isso. Por quê? Porque eu sei que se eu aceitar, vai me levar a um lugar distante de Deus. Está compreendendo? Vai me levar a um lugar de maldição, coisa séria. 2, 3. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, ó, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Deus mostra sinais. Quando ele está presente, ele mostra. Ele não só fala, ele se manifesta com poder.
Você está compreendendo, sim ou não? Ele se manifesta com poder. Quantos de nós pode falar que Deus fez algo? Que Deus nos ajudou? Por quê? Porque nós sabemos que Ele ajudou. Aquela pessoa sincera, ela consegue reconhecer que ela não conseguiria chegar onde chegou se Deus não estivesse com ela. Não, ela não sairia de certas situações se Deus não estivesse com ela. Então Deus, Ele se manifesta. Ele não só fala, a palavra dele se manifesta com poder. A Bíblia diz que a nossa fé, ela acompanha a manifestação do poder de Deus. Você está compreendendo? Sim ou não? E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que Deus, o Senhor, falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Segue. 4. Sucedeu, pois, vou falar de novo. Não interfere. Você não sabe o que Deus está tratando com aquela pessoa. Eu fico observando às vezes. Tem gente que quer se meter nas coisas de Deus, na obra de Deus. Quer julgar o pastor do jeito que ele falou, o que ele falou. Irmão, como que alguém que se declara de Jesus pode olhar para um homem de Deus e falar, eu não gosto dele? Irmão, você não conhece a palavra de Deus. Lá, nas cartas, eu não lembro se foi Pedro. Ou Pedro ou Paulo, eu não me lembro. Não se preocupa, pode deixar. Ou Pedro ou Paulo, eu não me lembro. Eu me lembro o seguinte, que ele fala assim, eu acho que foi Pedro. Ele fala, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você odeia o teu irmão que você vê? A Bíblia diz que a pessoa mente. Eu não gosto daquele... Como é que eu não gosto? Eu posso não concordar com a atitude de uma pessoa. Mas como é que eu não gosto, irmão? Como é que eu não gosto? Como é que eu posso declarar que eu amo a Deus que eu não vejo? Se eu odeio o meu irmão, a qual eu estou vendo, olha lá, 1 carta de João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao que viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então é mentira. É mais um religioso. Coloca na linguagem de hoje. É mais um religioso. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem... mas é que ele fez. Eu posso não concordar com o comportamento. Aí eu digo que você está certo. Por quê, pastor? Porque não dá para concordar com tudo. Não dá para concordar com tudo. Tem coisas que eu não concordo. Tem coisas que eu compreendo, entendo e não concordo. E tem coisas que eu nem entendo nem concordo. Você me perdoa, tá? Mas não dá para mim concordar nem entender um homem agarrando um outro homem. Não dá para mim concordar nem entender uma mulher agarrando uma outra mulher. Como é que se concorda com isso? Como é que se compreende uma coisa dessa? É uma loucura. Sem nexo nenhum. Porque a mulher vem e fala, não, sabe o que acontece? É que eu gosto de uma outra mulher. Ah, tá bom. Mas só que você vai ver a mulher que ela diz que gosta, parece um homem. Não tem nexo. É um cara. Às vezes com um comportamento mais masculino do que de um outro homem. De um homem de verdade. Você vê que não tem nexo. Se eu sou uma mulher, e se eu digo que eu gosto de uma outra mulher, então eu gosto das formas, do cabelo, do jeito, da delicadeza, da gentileza. Certo ou errado? Aí eu digo que gosto de uma outra mulher. Aí você vai lá, e aí, como é que é aí, pastor? Mas você não sabe. Mas aí você olha e você fala, mas o que é, Jesus? Eu fico até assim, porque eu não quero ferir, não ofender ninguém, mas fico até assim, mas o que é? Não é julgar, é que não dá para conceber, não dá para entender. Não tem como, não tem nexo. Não tem nexo. Agora, eu entendo, não concordo. Até que se eu concordasse, eu seria anticristo. Porque o Senhor Deus, Ele odeia, inclusive. Eu lendo a Bíblia, nunca vi Deus falando que odiava a pessoa.
Eu sempre ouvi Deus falando que odiava o comportamento. Mas nesse caso, eu vejo Deus falando que ele odeia a pessoa e odeia o comportamento. O que, pastor? O adultério. Eu entendo por que acontece. Eu não concordo. Mas eu entendo o porquê. Mas eu não concordo. Deus odeia o adúltero e odeia o adultério. Está lá no livro de Malaquias. Ele vê isso como uma maldade imensa. E é uma maldade. Você está compreendendo? E é uma maldade. Irmão, mas dá para entender, mas não dá para concordar. Agora tem coisa que não dá nem para entender, nem para concordar. Nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que abrir o entendimento, irmão. Agora eu odiar a pessoa, porque ele se declara homossexual, ela se declara homossexual, como é que eu vou odiar a pessoa? Então eu não amo Deus. Não posso. Eu posso, repito, não concordar, não aprovar o comportamento. Igual eu fiquei vendo essa política aí, um monte de crente parece que endoidou. Ele que quer que o outro morre, que não sei o quê, e que não. Que isso? Eu posso não concordar, eu não concordo. Para falar a verdade, nenhum dos dois eu concordo. Nenhum dos dois candidatos, um venceu, o outro que não venceu, eu não concordo nem um pouco com ele também. É um cara imoral, fala palavrão, um monte de besteiras, fora da casinha. Oxe, como né, pastor? Não, o quê, pô? Você é ou não é de Deus? Você não tem que ficar do lado de ninguém nunca, você tem que ficar do lado da verdade. Eu posso até concordar com uma ideia melhor de um do que do outro, mas ficar com raiva, e que tem que morrer, e que tem que fazer, não, e que o outro está sempre certo, o outro está sempre errado, para com isso. Para com isso. Você não pode ser direita, você não pode ser esquerda, você tem que ser do alto. O nosso reino é de outro mundo. Nós não somos desse mundo. Podemos estar aqui, mas não somos desse mundo. Agora, enquanto eu estou aqui, eu tenho que exercer o meu direito de cidadania e procurar o menos pior. O menos pior. Mas agora ter raiva, ter ódio, não. Cuidado com isso. Pois se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Repito, concordar com o comportamento da pessoa é uma coisa, não gostar dela é outra completamente diferente. Então nós temos que aprender a separar as coisas. Amém? Volta lá. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que se estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. Olha aí. Tem pessoas que a vida dela parou. Secou. Uma coisa seca é uma coisa que não produz mais. Está morta. Parou, a vida dela morreu. Por quê? Ela foi se meter naquilo que ela não tinha que se meter. Quer um segredo? Guarda com você. Não importa, não estou legislando em causa própria, não. Coloca no teu coração, não se importa. Não toca em nome de Deus. É que eu não concordo com o comportamento dele, pastor. O problema dele com quem? O problema dele com Deus. Vai, né? Guarda isso com você. Ora por ele, clama por ele, pede por ele. Se ele está longe, está cego, pede para Deus dar visão, pede para Deus abrir os olhos, mas não toca. Não mexe. Por quê, pastor? Você está correndo o risco de se levantar contra o próprio Deus. E não tem aquele que se levanta contra Deus e permaneça de pé. Está compreendendo? Sim ou não? Guarda no seu coração. 4. 5. E o altar se vendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra tudo aquilo que o homem de Deus fala segundo a palavra de Deus vai acontecer. Por quê, pastor? Porque às vezes o homem de Deus fala por si. O apóstolo Paulo, ele já, por muitas vezes ele dizia, não Deus diz, mas eu digo. Então o homem de Deus fala por si. E às vezes erra, pastor, erra. Oxa, esse homem de Deus aqui não erra? Erra. Não, meu pastor não erra. Ixi, coitado de você, erra sim. Erra sim. Erra sim. Havia um grande homem de Deus, Davi chegou para ele e falou, o negócio é o seguinte, não é justo, não é justo, não é justo. Eu moro numa casa estucada. Meu Deus, moro numa tenda.
Não é justo. Vou fazer uma casa para ele. O rei olhou, o profeta olhou para o rei e falou: rapaz, em outras palavras, é de Deus, hein? Vai nessa tua fé, faz mesmo. Naquela madrugada, Deus apareceu para ele e falou: eu quero uma casa. Viajei muito tempo com vocês, morei em tendas, em acampamentos, nunca reclamei. Eu quero uma casa, mas não é ele que eu quero que faça. Fala para ele que eu quero uma casa, mas quem vai fazer não é ele, quem vai fazer é o filho dele. Aí o homem de Deus, teve que, como diz o outro, colocar a vaca e ir lá falar com ele. Olha lá, 1 Crônicas 17:1. E sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã, um grande profeta, você procura ver, você vai ver, Natã um grande profeta: eis que mora em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas, numa tenda, segue. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens o teu coração faz porque Deus é contigo. Hein? Nem sempre tudo aquilo que está no meu coração está de acordo com aquilo que Deus quer. A Bíblia diz que um é o pensamento do homem, outro é o do Senhor. Um é o caminho do homem, outro é do Senhor. Então está no meu coração? Está, mas eu vou colocar diante do Senhor. Senhor, o que está no meu coração é isso aqui. O que o Senhor diz? Está de acordo com a tua vontade? É esse o teu plano? Se ele falar pode. Se ele falar não, abre mão. Agora tem gente que não abre mão. Eu fico vendo uma amiga minha falar: pastor, eu vou matar o lugar. Não vai. Ela não vai, porque Deus não tem plano para ela lá. Pastor, o senhor não sabe. Eu sei. Não tem. Se for, por que quer ir? Eu lembro quando eu comprei minha primeira casa. Eu tinha 18 anos para 19. Rapaz, mas você não sabe a sensação maravilhosa que foi. Eu catei a chave, eu e minha esposa, entrei, dobrei o joelho, adorei a Deus, falei: daqui eu não mudo nunca mais. Eu tinha planos. Eu me achava muito inteligente para trabalhar de empregado. Eu não ia continuar trabalhando de empregado. Eu já tinha planos, eu já sabia o que eu ia trabalhar. Por quê? Porque já estava desenhado, o plano já estava desenhado no meu coração. Já sabia que eu ia trabalhar. Eu tinha até o nome da empresa, Borges e Silva Limitadas. Já tinha o nome da empresa, já tinha. Já sabia o que eu ia fazer. Estava tudo pronto, preparado. Eu já comprei, o que eu já comprei programando, eu já sabia. Mudou tudo. Nunca gostei de mudar. Alguém há pouco tempo veio falar para mim: pastor, que tal país? Eu falei: eu não. Eu não queria nem sair do interior, quanto mais sair do país. Mas e se Deus quiser? Se Ele tem um plano, eu vou. Por quê? Porque o que importa é estar na vontade dEle. Ele sabe melhor para mim. Eu estou achando que eu sei melhor para mim, só que eu não sei, gente. Você não sabe. Deus tem um plano diferente com você está insistindo numa coisa que não é dele. Você nem sabe o que você está pedindo. Para começar, a maioria das pessoas não tem nem formação espiritual e alguns não tem nem idade para saber o que é da vida. Tem que buscar, está no coração, coloca diante de Deus. Olha só, então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faz, porque Deus é contigo. Ele errou, porque nem tudo que está no meu coração é vontade de Deus. Tem coisa que é vontade minha, e tem coisa, irmão, que eu cochilei, o meu inimigo veio, colocou e saiu fora. E como eu tenho uma vida com Deus, estou achando que é vontade de Deus, e não é. E tem coisa que é boa, não é ruim não. Era ruim o que Davi queria fazer? Era ruim? Não, era boa, e muito boa. Aquilo que é ruim, a gente já sabe que não tem nada a ver com Deus. A gente já sabe, está fora da palavra dele. A gente já sabe. Eu sou casado, como que é uma coisa de Deus eu arrumar uma outra mulher? Poxa, isso é do diabo, poxa. É do diabo, não tem nada a ver com Deus. Nem, é que eu e a Maricota, a nós não está dando certo, então, aí Deus me mostrou a Cidinha. Que coisa do capeta é essa? Não, onde você arrumou um negócio desse? É homem de uma só mulher. Mulher,
de um só homem. Isso aí veio do inferno para você. Agora tem coisa que não, tem coisa que é muito bom, é correto, é justo, é santo, só que não é plano de Deus. É isso que você tem que entender, não é plano de Deus. Para mim era plano de Deus. Eu falei, rapaz, agora eu vou. 18 para 19 anos, comprei minha primeira casa. Falei, agora eu vou arrebentar na vida. Nunca mais vou mudar. Depois disso, já mudei umas 11, 12 vezes. Irmão, você tem uma ideia? Eu já morei. Só para você ter uma ideia. Já morei em Votuporanga, já morei em Catanduva, já morei em Presidente Prudente, já morei em Jabuticabal, já morei em Piracicaba, já morei em Guarulhos, já morei aqui em São Paulo, em Itaquera, estou morando aqui no Tatuapé, já morei em São Luís do Maranhão, já morei em Porto Velho. Vai pondo aí a lista aí para quem disse que nunca mais ia mudar daquele lugar. Deus tinha um plano diferente do plano que eu tinha. Então Natan disse a Davi, tudo quanto tem no teu coração faz, porque Deus é contigo. 3. Mas, tem um porémzinho que você não leva em consideração. O que, pastor? O amanhã pertence a Deus. É a Ele. E louve a Ele por isso. Por quê, pastor? Porque Ele só tem pensamentos de paz para você. Ele só tem o que é bom, Ele não tem nada que é mal. Ele não está olhando e falando, vai arrebentar com a Rosângela. Aquela bobeada. Não. Ele só tem pensamentos bons e maravilhosos para ela. Para mim, para você. Você está entendendo ou não? Deus é bom o tempo todo. Põe dentro de você. Mas sucedeu que na mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, segue. Vai e diz a Davi, meu servo. Davi era o que de Deus? É esse que é o problema, gente. Às vezes a pessoa pertence a Deus, mas não serve. Porque servir significa renunciar. Significa abrir mão. Significa deixar sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. E às vezes nós não queremos. É meu sonho, pastor, é meu desejo, é meu plano, mas é o de Deus. Porque muitas vezes o teu sonho, o teu desejo, o teu plano vai trazer uma vida maravilhosa para você. Mas muitas vezes o teu desejo, o teu plano vai trazer desgraça para você. Então qual é o plano melhor? O de Deus. Qual é a vontade que tem que se manifestar na minha vida e na tua vida? A de Deus. Mas nós não. É porque eu penso, porque eu acho. A Bíblia diz que eu não devo me apoiar no meu próprio entendimento. Não devo me apoiar no meu próprio entendimento. É coisa séria. Eu estava vendo sobre a vida de um médico, um jovem médico. Irmão, ele decidiu largar tudo rico. Não é só no nosso país, não, que para fazer medicina é caro. Tem país que é mais caro do que o nosso. Cidadão rico e tal, e decidiu que ele ia embora ajudar as pessoas. E ficou doente, na viagem. Chegou lá, morreu. E aí você fala, mas como? Eu já vi cidadão, histórias de homens que saíram para pregar a palavra de Deus e morreram na viagem, no meio do caminho. E pregar a palavra de Deus não é uma coisa boa? Ele mandou ir de pregar a evangelho toda. Mas só que a obra é dele. Quem tem que decidir aonde? É ele. Quem tem que decidir quando? É ele. E se eu sou servo dele, eu não tenho que fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que ele quer. Confie no Senhor de todo o coração. E não se apoie na sua própria inteligência. Porque tem pessoas que são muito inteligentes, são muito preparadas, são muito cultas. Mas eu não tenho que me apoiar na minha capacidade, eu tenho que me apoiar naquilo que Deus fala para mim. Se Deus falar para você que você vai morar na Ásia, você vai. Se Ele falar para você que você vai morar no Afeganistão, você vai. Mas Afeganistão, pastor, vai. Faixa de Gaza, vai. Você vai ficar seguro, porque Ele está mandando você ir. E você pode procurar o país mais seguro do mundo e decidir, vou morar lá, porque é o mais seguro do mundo, e morrer na viagem. Ou morrer quando chegar no país. Por quê, pastor? E vão vigiar os sentinelas, se Deus não proteger a cidade.
Eu tenho que confiar no que Deus fala. Volta lá. Vim terminar que o horário correu, hein? Vai e diz a Davi, meu servo. Davi o quê? Davi o quê? Davi o quê? Deus sabia que não ia entristecer o coração de Davi, porque Davi era o quê? Porque aquela pessoa que não é servo, quando aquilo que ela não quer, aquilo que ela quer não acontece, não é servo. Não é servo. O servo, ele está pronto para servir. A alegria dele é fazer o que o pai quer. A alegria dele é fazer o que o Senhor quer. Se ele é servo. Se ele é servo. Porque, às vezes, ele é de Deus. E isso não se discute. Mas ser de Deus é uma coisa. Ser de Deus e servir a Deus é outra diferente. Vai e diz a Davi, meu. Vai e diz a Davi, meu. Você é servo de Deus? Responde para mim não. Responde para você. Você é servo de Deus. Porque de Deus eu sei que você é. Agora você é servo. Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Não é você, Davi. Não é você. Então Deus não quer casa? Segue. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, segue. Por todas as partes por onde andei, com todos o Israel. Porventura falei alguma palavra, algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que aparecesse o meu povo, dizendo, porque não edificais uma casa de cedro, ou seja, reclamei, murmurei, falei com alguém? Segue. Agora, pois, assim dirás a meu servo. O quê? O quê? Você é servo? Você é servo? Porque você está planejando, mas Deus quer isso para você? Ah, pastor, eu acho que Deus quer. Mas você falou para ele? Você colocou diante dele o que diz o teu coração? Porque às vezes aquilo que eu falei, a gente quer tanto, que a gente fala que Deus quer. E Deus não quer. Aí, a tempestade vem, o mal vem, a gente fica perguntando, Senhor, por que o Senhor permitiu, Pai? Ah, ele não permitiu. Eu estava vendo uma história em um livro, acho que do Kenneth Hagin, de uma jovem viúva. Ela ficou viúva, jovem, e tem que recomeçar a vida mesmo. O casamento, ele se acaba com a morte. Ele tem que começar a vida mesmo, recomeçar a vida mesmo. Apesar do apóstolo Paulo dizer que é melhor que fique sozinha. Né? Mas não quer ficar sozinha, tem que recomeçar a vida mesmo. Né? Porque às vezes quer ficar sozinha e fica pulando de galho em galho. Fica dando escândalo para a obra de Deus. Né? Então, não sabe, não tem condições de se controlar, casa. Arruma um marido e acaba com a brincadeira. Né? Leva a Deus a sério. Né? E ela, então, chega o pastor, queria falar para o senhor, o que foi? Encontrei o homem da minha vida, pastor. Ele é louro, ele é alto. Pastor, tem olhos azuis. Pastor, o que mais? É rico. Leia depois para você ler. E ele falou, mas ele é de Jesus? Não, pastor, mas já está começando a ir na igreja. E pastor, eu vou casar com ele. Irmão, começou o relacionamento. Ele ia na igreja com ela toda semana. Casou, parou de ir na igreja. Dali a pouco, começou a querer proibir ele na igreja. Dali a pouco, começou a espancar ela. Aí ele está sentado. Nos Estados Unidos tem muitas dessas casas sem portão, né? Aqui a gente mura tudo, coloca portão, cadeado, coloca grade, cerca elétrica e ainda coloca o soldado na porta olhando, né? E alguma coisa para proteger o soldado. Aí o que acontece? Ela está sentada. Ele está sentado, aí vem uma mulher. Toda manquitola. Ele olha, viu lá a sombra da imagem, vai chegando, e quando ele chega, é a mulher. Toda arrebentada. Aí ela olha para ele e fala, quando eu morrer, eu vou perguntar para Jesus por que ele deixou eu casar com esse homem.
Foi ele. É que não é servo, gente. É que toma a decisão no coração e vai fazer e acabou. Não quer saber o que é que Deus diz. Não quer saber qual é a vontade de Deus. E Deus mostra, Ele avisa, mas a pessoa não quer saber. Ela quer saber do sentimento dela e pronto. Do plano dela e pronto. Não, gente, nós temos que entender que nós somos chamados para servir a Deus. Você está compreendendo? Sim ou não? Tá, para algumas pessoas parece que a reunião também é um fardo, né? Está enfadonho, está pesado. Estou cansado, pastor, vai acabar com isso logo. Não, vou embora, preciso ir embora. Calma. Deus tem ainda coisa para falar para você. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Ou seja, você estava lá atrás, hein, no curral, lugar onde ninguém te via, ninguém te reconhecia. Eu te tirei de lá. Eu te coloquei sentado no trono, em local de destaque. É o que ele está falando. Segue. Estive contigo por toda parte, por onde foste. E de diante de ti, exterminei todos os teus inimigos. E te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. Te exaltei, Davi. Segue. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte, de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. Segue. Olha o que ele está falando, irmão. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Segue. Há de ser que quando fores cumpridos os teus dias para ires aos teus pais, suscitarei a tua semente, vou levantar, depois de ti, a qual será o teu filho, e confirmarei o seu reino. Segue. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono. Não é você. O plano às vezes é bom, gente. A vontade às vezes é boa, é pura. Só que não vem dele. Não é tudo que está no nosso coração que Deus está com a gente. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Vai diante dele, derrama o teu coração, mostra tudo. E pede para ele confirmar. Eu vejo alguém falar de Gideão, que ele era incrédulo. Nada, ele era sábio. Por quê? Ele queria saber se aquilo realmente vinha de Deus. Você tem que ser sábio. Foi Deus quem colocou. Pede para ele provar. Com todo o temor, é o Senhor Deus, esse plano é teu? Então prova para mim. Prova, abre a porta, traz a solução. Prova de maneira que não tenha dúvida no meu ser mais. Amém, pessoal? Amém? Põe isso dentro de você. Quando me disseram que eu vinha para cá, eu provei a Deus. Eu fui diante dele e falei, se o Senhor tem um plano, então o Senhor vai fazer o seguinte, vai me mostrar. Limpa aqui. Ele mostrou que tinha. Então, de bom grado, com o coração aberto, para fazer aquilo que ele quer que seja feito. Irmão, muitas vezes o plano, repito, é bom, mas não é tudo que está no nosso coração que Deus aprova, não. Tem coisa que ele não colocou, e tem coisa que ele colocou. E tem coisa que ele não colocou que ele aprova, e está junto contigo. Você está entendendo? Ele está junto contigo. Mas tem coisa no nosso coração que vai trazer um problema para a gente. Então ele não aprova. Aí se eu quero fazer, pastor, liberdade de escolher. Só que depois não pode reclamar. Porque, pastor, como homem planta, o homem colhe. Que Deus fale mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo,
para sempre. Amém.